Tamanho de lote. Por que produzir mais pode aumentar seus custos? Durante muito tempo, muitas empresas aprenderam que produzir em grandes quantidades era sinônimo de eficiência. Quanto maior o lote, menor parecia ser o impacto do setup. A máquina passava mais tempo produzindo. O custo por unidade parecia cair. E os indicadores locais apresentavam bons resultados. Mas existe um problema. Enquanto uma máquina produz um grande lote, os demais produtos esperam. O estoque aumenta. O lead time cresce. Os materiais ocupam espaço. Os defeitos podem ser descobertos tarde. E a empresa perde flexibilidade para responder ao mercado. Produzir mais pode reduzir um custo aparente, ao mesmo tempo, aumentar vários custos escondidos. Neste vídeo, você entenderá como o tamanho de lote influencia estoques, fluxo, capacidade e atendimento ao cliente. Também veremos por que o lote econômico não deve ser utilizado de maneira automática e como encontrar uma solução mais equilibrada para a operação. Um lote é a quantidade de unidades produzidas antes que o processo seja interrompido, alterado ou preparado para outro produto. Imagine uma máquina que fabrica 3 modelos. Ela pode produzir 1000 unidades do modelo A antes de mudar para o modelo B. Ou pode produzir 100 unidades de A, realizar o setup e produzir 100 de B. Nos dois casos, a quantidade total pode ser a mesma. Mas o comportamento do sistema será muito diferente. Grandes lotes reduzem a frequência de trocas. Pequenos lotes aumentam a frequência de setups, mas permitem que diferentes produtos fiquem disponíveis mais rapidamente. A decisão sobre o lote precisa considerar muito mais do que o tempo de máquina. Ela influencia estoques, prazos, qualidade, espaço, risco e capacidade de resposta. Por isso, tamanho de lote não é apenas uma decisão de produção. É uma decisão de fluxo. Grandes lotes parecem mais baratos porque diluem o custo de preparação. Imagine que um setup custe R$1.000. Se a empresa produzir 100 unidades, o custo de preparação representa R$10 por unidade. Se produzir 1000 unidades, passa a representar apenas R$1 por unidade. Essa lógica é verdadeira. Mas está incompleta. Ela considera o custo do setup. Porém, pode ignorar o custo de manter estoque. Quanto maior o lote, maior tende a ser o estoque médio. A empresa precisa financiar materiais, armazenar produtos, movimentar volumes e assumir o risco de obsolescência. Também pode precisar de mais espaço, mais controles e mais equipamentos de movimentação. O custo por unidade na máquina diminui. Mas o custo total do sistema pode aumentar. Essa é uma das armadilhas mais comuns. A empresa otimiza o custo de uma etapa e prejudica o desempenho global. Quando o produto fica parado, ele continua gerando custos. Existe o capital investido, o espaço utilizado, a movimentação, a armazenagem, a inspeção, a administração, o risco de dano, o risco de vencimento, o risco de obsolescência e o risco de produzir algo que o cliente já não deseja. Quanto maior o estoque, maior a exposição da empresa. Em alguns mercados, um produto pode perder valor rapidamente. Em outros, uma alteração de engenharia pode tornar um lote inteiro inadequado. Também existe o custo de oportunidade. O dinheiro imobilizado no estoque poderia ser utilizado para manutenção, tecnologia, desenvolvimento ou redução de dívidas. Por isso, não basta avaliar quanto custa produzir. É necessário avaliar quanto custa esperar. Em uma situação simplificada, quanto maior o lote, maior tende a ser o estoque médio. Imagine que a empresa produza um lote de 1000 unidades e consuma esse material gradualmente. Logo após a produção, o estoque está próximo de 1000. Pouco antes do próximo lote, aproxima-se de 0. O estoque médio estará em torno da metade do lote. Se a empresa reduzir o lote para 500 unidades, o estoque médio também tende a cair. Essa relação ajuda a compreender por que a redução de lotes é uma prática importante no Lean. Menores lotes significam menos material parado entre as etapas. Mas essa redução precisa ser acompanhada de melhorias. Caso contrário, o aumento da frequência de setups pode consumir capacidade excessiva.
O objetivo não é simplesmente mandar produzir menos. É tornar economicamente viável produzir em quantidades menores. Uma abordagem tradicional para definir o tamanho de lote é o lote econômico, conhecido como EOQ. A lógica procura equilibrar dois custos: o custo de preparar ou realizar um pedido e o custo de manter estoque. Se os lotes forem muito pequenos, a empresa realiza muitas preparações ou muitos pedidos. Se forem muito grandes, o estoque aumenta. O lote econômico representa um ponto de equilíbrio entre esses dois comportamentos. Esse raciocínio pode ser útil, mas depende de algumas hipóteses. Demanda relativamente estável. Custos conhecidos. Reposição previsível. Ausência de grandes restrições. E comportamento consistente ao longo do tempo. Na realidade, essas condições nem sempre existem. A demanda muda. Os tempos variam. Os fornecedores atrasam. Os produtos perdem valor. Os processos possuem restrições. Por isso, o resultado do cálculo não deve ser tratado como uma verdade absoluta. Ele deve servir como referência para análise. Muitos cálculos de lote utilizam custos e condições que foram definidos anos atrás. O custo de setup permanece elevado no sistema porque ninguém revisou o método de preparação. O custo de estoque é estimado de forma genérica. A demanda média ignora a sazonalidade. E o risco de obsolescência não aparece no cálculo. Nesse cenário, a fórmula pode sugerir um lote grande. Mas o resultado representa um processo antigo. Se a empresa reduzir o tempo de setup, o lote economicamente adequado também poderá diminuir. Essa é uma diferença importante entre o pensamento tradicional e o pensamento Lean. A abordagem tradicional pergunta: qual lote é mais econômico considerando o processo atual? O Lean também pergunta: o que podemos mudar no processo para trabalhar com lotes menores? Em vez de aceitar os custos como fixos, a organização procura transformá-los. O tempo de setup é uma das principais razões para a existência de grandes lotes. Se a troca entre produtos leva 3 horas, a equipe evita realizar muitas mudanças. A empresa produz uma grande quantidade e tenta compensar o tempo perdido. Mas isso cria estoques e aumenta o prazo dos demais produtos. A solução mais poderosa não é discutir eternamente qual lote usar. É reduzir o setup. A metodologia SMED ajuda a separar atividades internas e externas. Atividades internas exigem que a máquina esteja parada. Atividades externas podem ser realizadas enquanto ela ainda está operando. Preparar ferramentas antecipadamente. Organizar materiais. Padronizar ajustes. Utilizar conexões rápidas. Eliminar movimentos. Registrar parâmetros. Essas melhorias reduzem o tempo de troca. Quando o setup cai, a empresa ganha liberdade para produzir em lotes menores. Imagine uma ordem pequena esperando atrás de um lote enorme. Mesmo que o tempo necessário para produzir essa ordem seja curto, ela permanecerá aguardando até que o lote anterior seja concluído. O lead time não é formado apenas pelo tempo de processamento. Grande parte dele está nas filas. Quanto maiores os lotes, maior tende a ser o tempo de espera entre as etapas. Isso aparece claramente em processos com várias operações. Uma etapa produz 1000 unidades e envia todo o lote para a próxima. A segunda etapa começa a processar somente quando recebe ou libera espaço. Depois, o lote segue para a terceira. O primeiro produto poderia avançar rapidamente, mas precisa esperar os outros 999. Com lotes menores, o fluxo pode acontecer de maneira mais frequente. A primeira parte do lote avança enquanto a etapa anterior continua produzindo. Essa lógica reduz o tempo entre o início e a conclusão do pedido. Grandes lotes também podem esconder problemas. Imagine que um parâmetro esteja incorreto. A máquina produz 500 unidades antes que o defeito seja identificado. A empresa terá um grande volume para inspecionar, separar ou retrabalhar. Se o lote fosse menor, o problema poderia ser descoberto mais cedo. Menores lotes criam ciclos de feedback mais rápidos.
A equipe recebe informação sobre a qualidade antes de produzir grandes quantidades. Isso facilita a correção. Também reduz o risco de espalhar um erro por várias etapas. Mas a redução do lote não substitui controles de processo. Ela ajuda a tornar problemas visíveis mais rapidamente. O objetivo continua sendo prevenir a falha na origem. Quando a empresa está comprometida com um lote elevado, torna-se difícil responder a uma mudança. Um pedido urgente precisa esperar. Uma alteração de engenharia só poderá ser aplicada depois. Um novo padrão de cliente pode exigir retrabalho ou descarte do estoque existente. A empresa possui produtos, mas talvez não possua exatamente aquilo que o mercado deseja naquele momento. Esse é o paradoxo do estoque. A organização pode ter muito material e continuar atrasando pedidos, porque possui excesso de alguns itens e falta de outros. Menores lotes aumentam a frequência de reposição, e maior frequência permite ajustar o mix com mais rapidez. Essa flexibilidade se torna especialmente importante em ambientes com variedade e mudanças frequentes. Imagine uma empresa que produz 3 modelos de componentes. O setup entre os modelos leva 2 horas. Para evitar muitas trocas, a empresa fabrica lotes de 2.000 unidades. O consumo de cada modelo é de aproximadamente 200 unidades por dia. Isso significa que um lote pode representar 10 dias de demanda. Durante esse período, os demais modelos esperam. O estoque ocupa grande espaço, e qualquer alteração gera risco de sobra. A empresa inicia um projeto de redução de setup. Parte das ferramentas passa a ser preparada antecipadamente. Os ajustes são padronizados. As conexões são simplificadas. E os parâmetros são registrados. O setup cai de 2 horas para 30 minutos. Com isso, os lotes são reduzidos de 2.000 para 500 unidades. A frequência de produção aumenta. O estoque médio diminui. Os modelos ficam disponíveis com maior regularidade. O lead time cai. E a empresa consegue reagir melhor às mudanças de demanda. Perceba que a melhoria não veio apenas da redução do lote. Ela veio da transformação do processo que tornava o lote grande aparentemente necessário. Não existe um tamanho de lote universal. A decisão precisa considerar diferentes fatores: demanda, tempo de setup, capacidade, confiabilidade do processo, variedade, espaço, prazo de entrega, risco de obsolescência, restrições de transporte e frequência de consumo. A empresa pode começar comparando cenários. O que acontece com o estoque se o lote for reduzido? Quantos setups adicionais serão necessários? Existe capacidade disponível? Qual seria o impacto no lead time? Quais melhorias de setup seriam necessárias? Também é importante observar a restrição do sistema. Reduzir lotes em um recurso com capacidade sobrando pode ser simples. Em um gargalo, a decisão exige maior cuidado. Mas, mesmo no gargalo, existe espaço para reduzir preparações e melhorar sequenciamento. O tamanho do lote deve apoiar o fluxo, não apenas maximizar a utilização de uma máquina. Existe uma diferença importante entre lote de produção e lote de transferência. O lote de produção é a quantidade fabricada antes de mudar o produto. O lote de transferência é a quantidade enviada para a próxima etapa. Esses lotes não precisam ser iguais. Uma máquina pode produzir 500 unidades, mas transferir lotes de 50 para a operação seguinte. Dessa forma, o processo posterior começa antes que todo o lote seja concluído. Essa alternativa pode reduzir o lead time sem aumentar a quantidade de setups. No entanto, exige sincronização, espaço adequado e regras claras. Também não resolve todos os problemas de estoque, mas pode ser um passo intermediário importante. Um dos principais obstáculos à redução de lotes está nos indicadores. Se a produção é avaliada apenas pela utilização da máquina ou pelo volume produzido, grandes lotes parecerão sempre melhores. A máquina permanece ocupada. O número de unidades aumenta. E o setup representa uma parcela menor do tempo.
mas o estoque cresce. O prazo aumenta. E os demais produtos aguardam. Por isso, a empresa precisa acompanhar indicadores sistêmicos. Lead time. Estoque em processo. Entregas no prazo. Flexibilidade. Taxa de retrabalho. Tempo de setup. E aderência à demanda real. Um indicador local pode melhorar enquanto o cliente recebe um serviço pior. A gestão precisa enxergar o fluxo completo. Reduzir lotes de forma abrupta pode gerar problemas. Se o setup ainda é elevado, a capacidade pode cair. Se os fornecedores não são confiáveis, podem surgir faltas. Se o processo é instável, a frequência maior pode expor limitações. Por isso, a redução precisa ser gradual e acompanhada. Escolha uma família de produtos. Meça os setups. Analise estoques e consumo. Reduza atividades desnecessárias. Teste um lote menor. Acompanhe capacidade, atrasos e qualidade. Depois, ajuste o padrão. O objetivo não é atingir imediatamente o lote unitário. É aproximar a produção da demanda com segurança e aprendizado. Se este conteúdo está ajudando você a repensar estoques e fluxo, compartilhe o vídeo com alguém que trabalha em PCP, produção, logística ou melhoria contínua. O primeiro erro é considerar apenas o custo do setup. O segundo é tratar o estoque como se fosse gratuito. O terceiro é utilizar dados antigos sem revisar as premissas. O quarto é aumentar lotes para esconder setups demorados. O quinto é avaliar apenas a eficiência de equipamentos. O sexto é ignorar o impacto no lead time e na flexibilidade. E o sétimo é reduzir lotes sem preparar o processo. Uma boa decisão precisa equilibrar custo, capacidade, estoque e atendimento ao cliente. Tamanho de lote. Por que produzir mais pode aumentar seus custos? Grandes lotes podem reduzir o custo aparente de preparação, mas também aumentam estoques, filas, lead time e risco. Podem esconder problemas de qualidade, reduzir flexibilidade e comprometer a resposta ao mercado. O lote econômico ajuda a compreender a relação entre preparação e armazenagem, mas não deve ser utilizado de maneira automática. Suas premissas precisam ser analisadas, e o processo deve ser melhorado. A redução de setup muda a decisão. A estabilidade muda a decisão. A demanda muda a decisão. E o risco também muda a decisão. O lote adequado não é aquele que mantém cada máquina ocupada pelo maior tempo possível. É aquele que contribui para um fluxo confiável, econômico e conectado à necessidade do cliente. No próximo vídeo, vamos avançar para outro nível de decisão. Como utilizar a simulação de Monte Carlo para trabalhar com incerteza, avaliar riscos e compreender diferentes resultados possíveis. Por que planejar com uma única previsão pode parecer simples?